Muito bem, pessoal, está começando mais um podcast. Doce Infância. Um podcast aberto com gostinho de saudade, para refletirmos sobre as questões da infância. Eu sou o Everton de Oliveira e estão aqui comigo o Anderson Martins e Letícia Montovani. Tudo bom, Anderson? Tudo bom? Olá, pessoal. E você, Letícia, tudo bem? Tudo bem também. E aí, pessoal? Tudo bom? No episódio anterior falamos de brincadeiras de rua e recebemos muitos comentários sobre as brincadeiras. Histórias que foram contadas de forma muito engraçada, cada uma mais engraçada do que as outras. E as brincadeiras favoritas mais citadas foram pique-esconde, polícia e ladrão e pique-bandeira. Então, muito obrigado a todos que participaram e continuem conosco nesse bate-papo super descontraído, fazendo parte do nosso podcast. E hoje, dando continuidade às brincadeiras, vamos falar sobre brincadeiras que fazíamos dentro de casa ou no quintal, que nós fazíamos com a participação de irmãos ou sozinho, brincadeiras que fazíamos com algum amigo, com algum vizinho que ia nos visitar, e nós ficávamos ali, de forma descontraída, e ficava aquela galera reunida fazendo aquela bagunça. Você, Anderson, lembra de alguma coisa que você pode nos contar? Sim, tenho muitas lembranças. Eu quase nunca brincava sozinho dentro de casa. Sempre estava envolvido com as minhas irmãs. Eu lembro que minhas irmãs gostavam muito das Paquitas, da Xuxa, e ficávamos brincando de dançarinos dentro de casa. Eu também era uma criança muito sapeca e gostava de bagunçar as brincadeiras, zoava com as bonecas delas, e era muito divertido. A gente brincava, curtia. Eu gostava de brincar de carrinho também. E era muito legal, cara, que a gente rolava na areia, pulava e se divertia muito com essas brincadeiras. E você era o irmão mais velho ou era o mais novo? Não, eu não era o mais velho. Tinha a minha irmã, a mais velha. Eu sou do meio e tem uma mais nova, que era que entregava a gente para os nossos pais quando eles chegavam, quando ficávamos dançando dentro de casa. Sério mesmo? Sempre a irmã mais nova faz isso, né? Sério, ela entregava a gente sempre que a gente ficava dançando El Chan e outras músicas da época. Aí ela entregava a todo mundo. Entregava, porque meu pai não gostava que a gente dançava essas músicas. Tinha música do Vai Ralando na Boquinha da Garrafa, e aí minha irmã ficava dançando dentro de casa, e ela entregava e era coro. Entendi. Eu brincava muito de carrinho, né? E minha irmã vinha e ela era mais nova, na realidade ela é mais nova, ela atrapalhava a minha brincadeira. Porque eu não queria que ela brincasse comigo por ela ser muito nova. E aí ela, por pirraça, e ela vinha e atrapalhava tudo. E você, Letícia? O que tem para contar para nós sobre as brincadeiras dentro de casa? Bom, eu sempre brinquei muito de boneca, gostava muito de ficar desenhando também. Mas uma brincadeira que eu lembro muito que eu fazia, eu brincava de pique-esconde com meu irmão dentro de casa, quando os meus pais saíam. E era muito legal porque a gente apagava as luzes da casa e brincava totalmente no escuro. Eu lembro uma vez que ele tentou me assustar, e aí eu peguei um pedaço de esqueleto, aqueles que vêm em revista para você montar o esqueleto inteiro, e aí eu coloquei uma peruca no esqueleto e coloquei uma luzinha que dava em festa, assim, de criança. E aí meu irmão foi me procurar debaixo da cama. Cara, quando ele deu de cara com esse esqueleto, ele tomou um susto que eu não aguentei. Eu mijei nas calças de tanto rir. E aí eu lembro que quando minha mãe chegava em casa, a gente saía correndo para ligar as luzes de casa e fingir que nada tinha acontecido, porque ela não deixava a gente brincar disso. Então a gente
Só brincava quando ela saía. Enquanto ela estava fora, vocês se divertiam, então. Pois é, né? É aquele famoso ditado: enquanto o gato sai, os ratos fazem a festa. Eu também gostava muito de brincar junto com minha irmã de pique-esconde, mas tinha uma outra brincadeira que eu lembrei aqui. Eu pegava algum pano, né, um lençol, e colocava a minha irmã em cima, né, do lençol, né, desse pano, e ficava puxando ela pela casa, como se fosse uma corrida. E aí a gente comentava, né, o que estava acontecendo um com o outro. Tô passando aqui na curva tal, e ia contando como se fosse uma corrida mesmo, rodando pela sala, pelos quartos, né, pela casa todinha. E eu me recordo das brincadeiras de forma muito alegres, né? A gente ria muito, ria igual como você contou, Letícia, de se mijar de rir. A gente rolava, assim, era uma brincadeira que pra gente era o alto astral, assim, do momento, né? E era o ponto máximo, assim, o êxtase da brincadeira, era quando a gente estava rindo, estava todo mundo feliz, então era a felicidade total ali. E era uma brincadeira muito simples, mas a gente se divertia muito mesmo. E fazia em qualquer hora, lá em casa, se minha mãe não tivesse, ou meu pai não tivesse assistindo alguma coisa, ou ocupados, né, em fazer alguma tarefa doméstica, a gente podia ficar à vontade. Só quando eles estavam fazendo alguma coisa que eles pediam pra gente não gritar, não fazer bagunça, e aí a gente ficava quietinho. Aí a gente brincava lá fora no quintal, e geralmente minha irmã atrapalhava a minha brincadeira. O engraçado é que a maioria das vezes que eu brincava com meu irmão, eu e ele estávamos de castigo. Então, minha mãe colocava a gente de castigo, mesmo assim, quando ela saía, a gente aprontava muito dentro de casa. Realmente, quando somos criança, não tem limites, né? Meu pai, ele era um homem muito rígido e tínhamos medo de brincar quando ele estava em casa. Então, quando ele saía, era festa, era bagunça. O meu pai também era bem rígido e ele não gostava muito que a gente brincava enquanto ele estava em casa, não. Então a gente não podia fazer barulho, tinha que ficar quietinho. Geralmente fazia mais barulho, mais bagunça quando era só minha mãe. Eu tinha mais dificuldade por causa da disciplina do meu pai também, que era bem rígida. Então, quando meu pai estava em casa, tinha um certo medo de que ele chamasse atenção, que brigasse com a gente. O engraçado é que a gente está comentando aqui e nossas histórias têm algo em comum, que são relação com irmãos, né? E eu sei que o irmão mais velho é o irmão que sempre leva culpa, apesar dos mais novos não serem fáceis. E com certeza a gente deixou nossos pais de cabelo em pé. Então eu tenho que concordar, Letícia. E a gente teve algumas coisas aí que foram bem semelhantes, né, no que a gente contou, que a gente viveu. Essa questão de viver as brincadeiras com os nossos irmãos e ter estas curiosidades e essas semelhanças, né, nas nossas brincadeiras. Bom, reviver tudo isso nos mostra que nós estamos crescidos e de alguma forma queremos voltar ao início. E é importante nunca deixar a criança que está dentro de nós morrer. E então, pessoal, foi muito bom ter a participação de vocês. Estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Doce Infância. Este podcast que faz voltar o tempo nesses momentos difíceis e de boas lembranças, que nos fazem acreditar em dias melhores, não é mesmo? E se você quer também dar sua participação, comentar sobre as histórias que nós contamos aqui, pode ficar à vontade e dar a sua participação, a sua colaboração em nosso podcast. Quero agradecer a participação do Anderson. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado pessoal. E a Letícia também. Obrigado, Letícia, pela sua participação. Eu que agradeço pelo papo maravilhoso. Obrigado, pessoal. Compartilhe esse podcast, dê sua colaboração, faça seu comentário em relação ao tema que é abordado e
participe também enviando um tema que você gostaria que falássemos aqui em nosso podcast para o nosso próximo programa. Muito obrigado e até breve.